Olá, seja bem-vindo mais uma vez à nossa revisão de História do Rio Grande do Norte. Nessa segunda aula, nós vamos tratar sobre a capitania do Rio Grande do Norte. Vamos lembrar que o sistema de capitanias foi a solução encontrada pelo rei de Portugal, Dom João III, para dar início efetivo à colonização do Brasil. As capitanias hereditárias foram implantadas no Brasil no ano de 1534. Esse sistema já tinha sido usado com sucesso pelos portugueses em algumas ilhas africanas. E aí o rei de Portugal achava que pelo fato de ter dado certo nessas regiões, também daria certo no Brasil, coisa que não aconteceu. As capitanias, na verdade, foi uma tentativa de Portugal de transferir para a iniciativa particular a responsabilidade da colonização. Tanto é que o rei de Portugal vai dividir o Brasil, em vários lotes, na verdade são 15 lotes. O Brasil foi dividido e cada parte do Brasil foi entregue a um particular chamado donatário. Portanto, a responsabilidade da colonização estava na mão desses particulares. A coroa portuguesa transfere para a iniciativa particular a responsabilidade de colonizar o Brasil. As capitanias, elas eram, na verdade, uma tentativa de garantir a posse das terras brasileiras. Vamos lembrar que em 1530, o rei de Portugal viu-se obrigado a dar início à nossa colonização, por dois motivos. Primeiro, para garantir a posse das terras. Nesse momento, o território brasileiro estava sendo invadido pelos franceses. E aí, o rei de Portugal sabia que ou colonizava o Brasil, ou do contrário, perderia essas terras para esses franceses. Então, para poder garantir a posse dessas terras, o rei de Portugal dá início a esse processo de colonização através do sistema de capitanias. Além disso, em 1530, o comércio português com o Oriente, o comércio de especiarias com as Índias, estava em declínio. Então, era preciso que Portugal encontrasse novas atividades econômicas. Por isso que Portugal acabou deixando de lado o comércio com o Oriente e se virou para começar, então, a exploração do território brasileiro. O sistema de capitanias, é bom que se observe nesse próximo tópico, ele contribuiu para a atual concentração fundiária brasileira. O rei de Portugal, ao dividir o Brasil em 15 lotes, em 15 capitanias, você imagine o tamanho que era o nosso território dividido em apenas 15 lotes. E aí esses lotes eram entregues na mão desses particulares, de modo que você tinha muitas terras na mão de poucas pessoas. Ora, essa distribuição de terras que acontece de maneira concentrada acabou contribuindo para a nossa atual má distribuição de terras no território brasileiro. Aqui você tem na imagem o mapa do Brasil, para que a gente tenha uma ideia de como era a divisão das capitanias hereditárias. Percebam que o território que pertencia a Portugal era, na verdade, menos da metade do atual território brasileiro. Isso porque, na ocasião, a América estava dividida por uma linha imaginária chamada Tratado de Tordesilhas. A oeste da linha, ao lado esquerdo da linha, você tem as possessões espanholas. Ao lado direito, você tem as possessões portuguesas. E aí, exatamente nesse lado que cabia Portugal, o rei dividiu o Brasil em 15 capitanias, entregando cada lote desse a um particular chamado donatário. E aí nós vamos entrar agora na parte da capitania do Rio Grande do Norte. Percebam que a expressão Rio Grande do Norte, você vai encontrar aí do norte entre parênteses. Por quê? Quando o Brasil foi dividido em capitanias, o nome que foi dado à nossa capitania era apenas Capitania do Rio Grande, em referência ao nosso rio Potengi. Somente no início do século XVIII, que foi encontrado o rio São Pedro, lá no sul do território brasileiro. E aí, o rio São Pedro no sul também era chamado de Rio Grande. Para poder então diferenciar, eles chamaram lá de Rio Grande do Sul e a nós outros foi acrescentada a expressão do norte. Portanto, até o início do século XVIII, até 1712, para ser mais exato, não existia a expressão do norte.
o nome que foi dado à nossa capitania era a Capitania do Rio Grande, em referência ao rio Potengi. O donatário do Rio Grande do Norte era João de Barros, mas como o empreendimento de vir de Portugal até o Brasil era muito dispendioso, então para ficar mais barata a viagem, o nosso donatário João de Barros acabou se aliando a um segundo donatário que era Aires da Cunha. Aires da Cunha que era donatário do segundo lote do Maranhão. E aí eles se juntaram exatamente para empreender a colonização de suas capitanias. Um fato que é bastante curioso é que, embora João de Barros tenha sido o nosso donatário, ele nunca pisou em terras potiguares, porque nessa expedição ele enviou seus 2 filhos, né? Então vieram os 2 filhos de João de Barros ao lado do donatário Aires da Cunha. Eu chamo a atenção de vocês para essa observação. A tentativa de colonização via capitania, ela foi frustrada aqui no Rio Grande do Norte pelas revoltas indígenas. Simplesmente os nossos índios que habitavam o litoral potiguar, eles receberam a expedição colonizadora, né, exatamente com violência. Obviamente, os índios não pretendiam perder suas terras. E aí, os índios se revoltam contra esse processo de colonização. E aí, em virtude das revoltas indígenas, a tentativa de colonização por parte dos donatários acabou sendo fracassada. Tanto é que a nossa colonização ela só aconteceria no final do século XVI. Como a nossa capitania fracassou em virtude das revoltas indígenas, então o Rio Grande do Norte foi revertido à condição de capitania da coroa em 1582. Ou seja, uma vez que a capitania fracassou como capitania hereditária, então essa capitania voltou, saiu das mãos do donatário e voltou a pertencer à coroa portuguesa. O Rio Grande do Norte experimentou um relativo abandono até o final do século XVI. Isso porque, como falei anteriormente, o sistema de capitanias não conseguiu garantir a colonização do Rio Grande do Norte. Esse processo de colonização, né, a efetiva conquista da nossa capitania, ela só vai acontecer no final do século XVI, quando vai ser construído a partir do dia 6 de janeiro de 1598, quando você tem a construção da Fortaleza dos Reis Magos. E aí eu lembro que é exatamente a construção do Forte dos Reis Magos que vai marcar o início efetivo da colonização do Rio Grande do Norte. O Forte dos Reis Magos ele vai ser construído, na verdade, com 2 objetivos. Primeiro, promover a conquista do Rio Grande do Norte, né? Até porque era necessário expulsar do território os franceses que estavam aqui junto aos índios, e esses franceses vinham ao território potiguar para contrabandear o pau-brasil. Então, Portugal então decide conquistar o Rio Grande do Norte para expulsar esses franceses e, além do mais, promover a pacificação dos índios. Lembrem-se que os índios se revoltaram no processo de colonização portuguesa, então o rei de Portugal sabia que era necessário promover a conquista dessa capitania. Então o objetivo do forte era efetivar a colonização do Rio Grande do Norte, promovendo a expulsão dos indígenas e a pacificação, a expulsão dos franceses e a pacificação indígena. Lembrar que o Forte dos Reis Magos ele vai ser construído no contexto da União Ibérica. Professor, o que foi a União Ibérica? Ora, em 1580 morre o rei de Portugal. Ocorre que quando o rei falece, quando o rei morre, ele não tinha herdeiros. E aí abre uma vacância no trono de Portugal. O parente mais próximo ao rei de Portugal era Felipe II, que nessa ocasião era rei da Espanha. Portanto, a partir de 1580, o rei da Espanha, Felipe II, também toma posse do trono de Portugal. E aí você vai ter 2 países na mão de um único rei. Portanto, a União Ibérica foi esse período em que Portugal e todas as suas colônias estavam sob o domínio da coroa espanhola. Então, uma vez que Portugal estava sob o domínio da Espanha, consequentemente, o Brasil também passou para o domínio espanhol. É exatamente nesse momento em que a Espanha
está liderando, está governando o trono português, que acontece a construção do Forte dos Reis Magos. Esse período de dominação espanhola sobre Portugal e suas colônias é conhecido como União das Coroas Ibéricas. E aí, no prosseguimento a essa conquista efetiva do Rio Grande do Norte, no dia 25 de dezembro de 1599, acontece a fundação da cidade de Natal. Essa é uma discussão bastante interessante, porque até hoje nós não temos uma precisão sobre quem foi o real fundador da cidade de Natal. Durante o domínio holandês, os invasores holandeses, eles simplesmente incineraram os documentos da nossa fundação. E por essa razão, essa informação acabou se perdendo. Por isso que até hoje a historiografia não chegou ainda a um consenso sobre o real fundador da cidade de Natal. Sobre os possíveis fundadores, nós temos 3 nomes. O de Mascarenhas Homem, que foi exatamente quem liderou a expedição para construir o Forte dos Reis Magos. Temos o João Rodrigues Colasso, que foi um dos políticos que chefiaram a nossa capitania, e Jerônimo de Albuquerque, que foi o primeiro capitão do Forte dos Reis Magos. No entanto, a gente não sabe, a gente não consegue precisar qual desses 3 foi o real fundador. O que nós sabemos é que a fundação de Natal ela acontece no dia 25 de dezembro de 1599. Como todos nós sabemos, o dia 25 de dezembro é o dia que comemora-se na cultura cristã o nascimento de Cristo, o Natal. Em referência à data, daí que vem o nome da nossa cidade. Que isso é interessante. A cidade de Natal, exatamente por ter sido fundada dia 25 de dezembro. E Forte dos Reis Magos, porque o forte iniciou sua construção no dia 6 de janeiro. Todo bom católico sabe que no dia 6 de janeiro comemora-se o dia de Reis. Daí o porquê de ser chamado Fortaleza dos Reis Magos e depois Forte dos Reis Magos. Na imagem nós temos aí o Forte dos Reis Magos, um dos principais patrimônios culturais do Rio Grande do Norte. Lembrar que foi exatamente a construção desse forte que deu início à efetiva conquista e colonização das terras potiguares. Do ponto de vista econômico, vamos lembrar que a nossa capitania ela teve uma produção açucareira pouco expressiva. Ou seja, a produção de açúcar no Rio Grande do Norte, ela existiu. No entanto, se comparada com outras capitanias como Pernambuco e Bahia, nós vamos perceber que a nossa produção açucareira era muito fraca em relação a essas outras capitanias. A produção açucareira era pouco expressiva. Essa é a característica que marca a economia nesse momento. Tanto é que a gente vai ter, em razão disso, uma pequena quantidade de escravos quando comparada com outras capitanias. Ora, a mão de obra escrava no Rio Grande do Norte era exatamente pouco utilizada, exatamente porque aqui não existia uma economia agrário-exportadora que precisasse dessa mão de obra escrava. Sendo a produção açucareira pouco expressiva, logo a quantidade de escravos também será pouco expressiva. Aí você pergunta, professor Carlinhos, mas tinha escravo no Rio Grande do Norte? Tinha, mas a quantidade de escravos no Rio Grande do Norte, se comparada a outras capitanias, era uma quantidade bem pequena. Dito isso, vamos então para nossas questões, tá? A questão número 1 vai ser uma questão da UERN, que diz assim, em relação à estrutura social da capitania do Rio Grande do Norte, não é correto afirmar. Perceba que ele não quer a alternativa certa, ele quer a alternativa incorreta. Letra A. O atual estado do Rio Grande do Norte, no início de sua colonização, era habitado por numerosas tribos indígenas. A letra A está correta. Vamos lembrar que inúmeras tribos indígenas habitavam a região potiguar, sendo o litoral habitado pelos potiguares, enquanto que no interior nós vamos ter os janduís e os tapuias. Então a letra A está correta, mas lembre que ele quer a alternativa incorreta. Letra B. Enquanto o litoral era habitado era habitat dos potiguares, o interior era habitado pelos tapuias e também janduís. A alternativa B também está correta. Letra C. O negro foi uma constante no Rio Grande do Norte.
mas não uma determinante econômica em nossa capitania. A letra C também está correta. Vamos lembrar que tinha escravidão, embora fosse pouco expressiva em razão do pequeno número de engenhos que nós tínhamos aqui no RN. Portanto, só vai sobrar para a gente a alternativa errada, que para nós é a correta, que é a letra D. A Sociedade Norte Rio-Grandense, tal qual a brasileira, foi constituída apenas de brancos e negros. Essa alternativa está incorreta, porque além de brancos e negros, nós vamos ter a formação do Rio Grande do Norte também com a participação dos indígenas. O Rio Grande do Norte, assim como o que acontece nas demais regiões do Brasil, o RN vai ser formado pelo encontro de índios, brancos e negros, o que torna a letra D a nossa alternativa correta, ok? Questão número 2. Passemos então. Uma questão elaborada pela Consultec. Na história do Rio Grande do Norte, a construção do Forte dos Reis Magos teve por objetivo, letra A, ser um ponto de apoio dos holandeses para controlar o comércio de açúcar. Na verdade, a invasão holandesa vai acontecer algumas décadas depois da construção do Forte dos Reis Magos. Vamos lembrar que o forte foi construído pelos portugueses, na época que Portugal estava dominado pela Espanha, e o objetivo era exatamente expulsar os franceses e pacificar os índios. A letra A está incorreta. Letra B, confirmar a dominação francesa na região. Ao contrário do que diz a letra B, não era para confirmar a dominação francesa. Pelo contrário, o forte foi construído para expulsar os franceses de nossas terras. Letra C, ser responsável pela defesa da capitania e marco definitivo da posse territorial pelos colonizadores portugueses. Eis então a resposta correta, a letra C. O Forte dos Reis Magos vai ser construído no final do século XVI, exatamente para marcar a defesa da nossa capitania, e é interessante porque o Forte dos Reis Magos ele vai ter uma importância não apenas para o Rio Grande do Norte, porque a defesa não era apenas do RN, mas por estarmos na esquina do Brasil, o Forte dos Reis Magos também serviu de proteção tanto para a região Nordeste quanto a região Norte. Então vai servir como ponto de defesa. Além do mais, é com o Forte dos Reis Magos que nós vamos ter a posse definitiva, a colonização definitiva de Portugal em relação às terras potiguares. Portanto, a resposta da 2 é a letra C. A D diz assim, servir de centro de triagem de escravos africanos. Obviamente a letra D está errada, porque o Forte dos Reis Magos servia como uma base militar e não como mercado de escravos. Passemos então para a questão número 3. Sobre a capitania do Rio Grande do Norte, podemos afirmar corretamente que A. Desenvolveu uma forte economia açucareira. A letra A está incorreta porque, como foi dito na aula de hoje, aqui nós não tivemos uma forte economia, uma forte produção açucareira. B. Por ser uma capitania rica em pau-brasil, acabou sendo colonizada pelos donatários franceses. Vamos lembrar que não existe donatários franceses. Todos os donatários que passaram pelo Brasil eram homens de confiança da coroa portuguesa. Tá? C. Em virtude das revoltas indígenas, acabou fracassando, sendo conquistada somente no final do século XVI. A resposta correta vai ser a letra C. Vamos lembrar que devido às revoltas indígenas, a nossa capitania acabou fracassando. Tanto é que o Rio Grande do Norte só seria colonizado no final do século XVI com a construção do Forte dos Reis Magos. Portanto, a resposta correta da questão número 3 é a letra C. A D diz assim, permitiu a vinda dos donatários que desenvolveram um intenso comércio de pau-brasil, na época a principal riqueza brasileira. Vamos lembrar que os donatários, eles vieram na época das capitanias, e na época das capitanias a principal riqueza era a cana-de-açúcar e não o pau-brasil. E aqui nós encerramos a nossa aula de hoje. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima aula. Um forte abraço.